Bom, esse é um trabalho para apresentar o plano de ação da empresa Release Tech, onde nós vamos fazer a aplicação da metodologia 5W2H com base na teoria das organizações. Esse trabalho foi elaborado pelos alunos Clever Tauiana, que sou eu, e o aluno Luan Pablo, de gestão comercial. Então, a Release Tech, nós escolhemos a Release Tech, que é uma empresa especializada em oferecer soluções personalizadas para empresas que desejam otimizar sua infraestrutura, segurança, desenvolvimento de sistemas e gestão de TI. Então, ela é uma empresa que tem os funcionários atuando no home office, né? Atua com suporte técnico, infraestrutura, desenvolvimento e gestão de sistemas. Atualmente, ela atende somente empresas privadas lá da cidade de Campinas. O diferencial dela hoje é o atendimento personalizado e soluções sob demanda. Hoje ela está enfrentando desafios internos de comunicação, padronização e organização de processos. O objetivo geral desse plano de ação é melhorar a eficiência operacional, a comunicação interna e a organização ali dos processos da empresa Release Tech por meio dessa padronização de ferramentas, rotinas e práticas de trabalho, onde a gente pretende promover alinhamento ali entre os times, né, a redução de retrabalho e gerar também entregas mais consistentes para os nossos clientes. O primeiro plano de ação que a gente tem é a padronização do uso do Trello. A nossa justificativa é que a gente quer melhorar a organização visual e acompanhamento de tarefas. Até porque, dentro da análise realizada ali dentro da Release Tech, identificamos que um dos principais problemas enfrentados pela equipe é a desorganização na gestão das atividades diárias. Então, o Trello, que é a ferramenta escolhida para essa gestão, atualmente é usado de forma inconsistente, o que acaba gerando confusão, retrabalho e atraso ali nas entregas. E aqui nós temos a solução, né, que foi uma ação ali definida no padrão 5W2H, né, e por isso que nós propomos como uma dessas ações principais a padronização do uso do Trello, onde a ideia é a gente criar um modelo de quadro que todos os projetos e equipes devem seguir, com colunas bem definidas, por exemplo, com backlog, em andamento, em revisão e concluído, mas basicamente ali um quadrinho do Kanban, além da utilização ali de etiquetas, né, para a priorização de tarefas e checklists para garantir o passo a passo ali de cada demanda. A justificativa dessa ação foi padronizar o Trello, onde vai trazer mais clareza para toda a equipe, vai melhorar o acompanhamento de tarefas, vai reduzir que a equipe esqueça de algumas etapas importantes e vai permitir que qualquer colaborador entenda rapidamente o status ali de um projeto, mesmo sem ter participado da sua criação. Então, praticamente o resumo do 5W2H. Então, o que? O que? Nós queremos padronizar o Trello, né, para gestão de tarefas. Quando? A gente pretende aplicar isso nas próximas 2 semanas. O porquê é melhorar a organização visual ali, o acompanhamento das atividades. Como? A gente quer criar um modelo único de quadro com colunas, etiquetas e os checklists padronizados. Até então a gente está pensando no modelo Kanban. E onde em todos os times ali dentro da empresa que utilizam o Trello. E quem pode estar envolvido nisso são o líder de projetos, o líder técnico das equipes e os desenvolvedores. E quanto isso vai custar? Na verdade, isso não tem custo, né? Até porque a empresa vai usar o Trello no plano gratuito, né? Então, assim, a gente só vai precisar de investimento de tempo da equipe para essa adaptação. Então, assim como o Trello padronizado, damos o primeiro passo para criar uma rotina mais eficiente dentro da Release Tech. Então, a gente pode avançar para outra ação importante, que é a definição
aqui de horários, definição de horários padrão para uma comunicação assíncrona. A nossa justificativa para isso é que a gente quer coordenar a equipe, é, mesmo com horários diferentes, tá? Esse é um desafio porque, como a equipe atua em formatos variados, alguns de manhã, outros à tarde, às vezes a pessoa não teve tempo em um determinado dia, nem de manhã, nem de tarde, acaba entrando à noite para trabalhar, né? E esses horários mais flexíveis. Então, isso acaba dificultando a comunicação e andamento de alguns projetos. Então, essa é a nossa justificativa. A gente quer coordenar a equipe mesmo com os horários diferentes ali para resolver essa situação. Então, esses horários, a gente quer fazer mais ou menos assim. Esses horários eles podem funcionar como janelas de tempo em que os colaboradores ali vão estar disponíveis para alinhar dúvidas, resolver algumas pendências rápidas e fazer atualizações importantes ali nos projetos, né? Então, a nossa justificativa é que essa medida ela busca respeitar a flexibilidade de trabalho, mas ao mesmo tempo ali criar momentos estratégicos de alinhamento, garantindo que o time mantenha uma sincronia necessária para a fluidez ali das entregas. Né? Então, além disso, também isso vai reduzir a quantidade de mensagens urgentes fora de hora e ajuda a organizar melhor o fluxo ali das informações. E aqui é o resumo do 5W2H. O que, né? Vamos começar pelo que. O que é que a gente quer estabelecer faixas de horário fixo para uma comunicação assíncrona, comunicação síncrona. Ali, por exemplo, reuniões mais rápidas, né? Quando, a partir da próxima semana, né, para já tentar resolver isso. E o porquê? O porquê é porque a gente quer melhorar a coordenação ali entre as equipes que trabalham, melhorar ali a coordenação, né, dos colaboradores, as equipes que trabalham ali em horários diferentes. Então, como a gente pretende fazer isso é criar uma política interna com horários de foco e reuniões. Onde a gente pretende fazer isso? Bom, temos o Gator e o Slack. O Slack é mais para troca de mensagens ali, de escrita. Também tem alguns recursos para você falar como se tivesse uma ligação, mas atualmente a maioria das pessoas usam o Slack mais para trocar mensagens escritas. Já no Gator, o Gator ele é como se fosse um escritório virtual ali, onde as pessoas é, é, é tipo um jogo. Ele tem a aparência de um jogo, você cria seu avatar lá dentro, você fica online, as pessoas sabem que você está online. E aí, quando a pessoa vem falar com você, ela já vem na sua mesa, ela já consegue falar com você de forma como se estivesse falando no telefone, né? Aí fica a seu critério, você ligar sua câmera ou não, mas isso não é obrigado. Então você já fala ali com as pessoas como se estivesse falando no telefone. E sem contar que tem áreas ali dentro do Gator onde você pode fazer uma sala de reunião. Enfim, é um jogo interativo, é até legal para essas empresas que atuam assim em home office. É uma boa opção. E quem pode estar envolvido nisso são os líderes de projetos, líder técnico e os desenvolvedores. E quanto isso vai custar? Isso não vai custar nada, porque o Gator e o Slack, a empresa pretende trabalhar com. Dá para a empresa aplicar essa política usando o plano gratuito, tanto do Slack quanto do Gator. A próxima ação é padronizar os repositórios no Gitea. É, padronizar esses repositórios dentro do Gitea, que na verdade o Gitea é como se fosse um, onde todos os desenvolvedores guardam ali os seus códigos, né? Então você faz a manutenção, você faz versionamento dos códigos e etc. Então, durante a análise desses processos internos, percebemos que os repositórios de projetos no Gitea estão desorganizados e sem um padrão definido.
né? Então, cada projeto ele é estruturado de uma maneira diferente, o que dificulta também o entendimento. O onboard de novos colaboradores, né? Tipo, quando chega um novo colaborador, ele não consegue. Não é que ele não consegue, ele tem mais dificuldade de entender o contexto daquela aplicação, as regras de negócio que tem dentro daquela aplicação, e até mesmo acho que encontra também dificuldades para fazer manutenção nos sistemas. Então, para solucionar esse problema, a gente propôs a padronização da estrutura dos repositórios no Giteia. Então, vamos definir um modelo único para novos projetos, com pastas organizadas, documentação obrigatória, como é o caso do README, readme.md, que fica ali dentro do repositório, onde o desenvolvedor tem total liberdade para fazer a documentação, e alguns padrões de versionamento, né, padrões de branches ali, para que as pessoas não se confundam na hora de fazer a manutenção. A justificativa é que com esses repositórios organizados e também padronizados, garantimos que qualquer membro da equipe possa entender rapidamente o projeto, principalmente aqueles que chegam logo na empresa, é, colaborar com a eficiência e minimizar o retrabalho, né? Então, além disso, projetos padronizados são fundamentais para facilitar auditorias, revisões de código, integrações que acontecerão no futuro e também algumas automações ali de CI/CD. Então, aqui o resumo do 5W2H. O que a gente quer fazer? Criar um modelo repositório padrão no Giteia. Quando? Em 4 semanas, porque não é só um repositório que vai ter que ser arrumado, vai ter que ser padronizado, né? São vários repositórios ali onde as equipes estão trabalhando. Por quê? Já foi falado na justificativa, porque a gente quer facilitar o onboarding, versionamento e manutenção dos projetos. Como a gente quer fazer isso é criar uma estrutura padrão de README, aplicar uma licença para o código ali também, fazer pastas dentro do código como SRC, de docs, de testes e aplicar nos nossos repositórios. E onde? Em todos os repositórios existentes e novos. E quem vai estar envolvido nisso é o líder de projeto, o líder técnico, desenvolvedores. Todos eles precisam estar envolvidos, né? Cada um para trocar ideias ali e chegar num consenso final. E quanto isso vai custar sem custo, porque também o Giteia ele é uma aplicação, uma aplicação open source, e também dá para usar gratuitamente, 0,800, então não tem nenhum custo. Na verdade, só precisa mesmo do engajamento da equipe para poder padronizar esses repositórios. Então, outro ponto, outra ação importante que a gente identificou foi essa questão, é, uma ausência ali de reuniões rápidas de alinhamento das atividades ali semanais. Essa falta de checkpoints ali periódicos também a gente identificou que também acaba contribuindo para mal-entendidos, atrasos de entrega e perda também de foco nas prioridades semanais. Então, para solucionar esse problema, nós propomos a implantação de uma reunião semanal curta, né, para toda a equipe. Então, essas reuniões elas teriam uma duração ali apenas de 15 minutos, de 15 a 30 minutos, realizadas mesmo no formato online, porque a Release Tech é uma empresa que atua em home office. Então, é uma reunião rápida com formato objetivo, baseado basicamente em 3 perguntas essenciais, que são baseadas no Scrum. O que foi feito, o que será feito e se existe algum impedimento. A justificativa é que a prática dessas reuniões semanais, dessas reuniões semanais que são rápidas, ela traz inúmeros benefícios, onde vai manter todo mundo alinhado quanto ao andamento dos projetos,
Pode ser que antecipe ali alguns possíveis problemas antes que se tornem grandes obstáculos. E também acreditamos que reforça a cultura da transparência e a colaboração ali entre os funcionários da empresa. Então, além disso, a gente pode centralizar essas atualizações em um único momento, ali da semana, reduzindo a quantidade de reuniões assim desnecessárias e de mensagens espalhadas durante os dias. Então, o resumo do 5W2H é o que a gente quer fazer: estabelecer uma reunião semanal de 15 a 30 minutos para alinhamento geral. Quando? Como é semanal, a gente escolheu toda segunda-feira de tarde, logo no início da semana, para saber ali o que foi feito na semana anterior e o que vai ser feito durante aquela semana. E por quê? Justamente para melhorar ali a comunicação e acompanhar progressos e os impedimentos. É, como? É uma reunião basicamente com 3 perguntas, onde todos do time irão ter que responder o que foi que eu fiz, o que eu vou fazer e se eu tenho ou não impedimentos. Onde isso pode ser feito através do Gator e do Slack, mas ele é muito mais feito no Gator, ali onde vai estar todo mundo em uma ligação. Caso a gente colocou aqui o Slack pensando, por exemplo, caso alguma pessoa teve algum imprevisto, ela pode estar dando essas respostas ali no Slack, de forma escrita. E quem vai estar envolvido nessas reuniões é só o líder técnico, ali juntamente com a equipe dele, né, para que o líder técnico, na verdade, ele atua como um ponto focal para tirar dúvidas, até para tirar ajuda também. Então é importante o líder técnico estar por dentro é, de tudo que a equipe está fazendo, das dificuldades da equipe. E quanto isso vai custar, não vai custar nada, a gente só vai precisar do engajamento e tempo da equipe. A próxima ação é padronizar o processo de deploy. Durante uma análise técnica ali da Release Tech, também percebemos que o processo de deploy, que na verdade é a publicação, a aplicação dessas aplicações, o deploy ele significa nada mais, nada menos do que implantação. Então, esse processo de deploy ele ainda é feito de forma manual e variável entre alguns projetos ali. Essa falta de padrão no deploy, ela aumenta o risco de erros ali em produção, dificulta até a manutenção e gera algumas inconsistências entre os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção. Para resolver esse problema, propomos essa padronização do processo de deploy em todos os projetos da empresa, dentro ali dos repositórios, né, que é isso a gente quer fazer por meio da criação de scripts de automação, usando ferramentas ali como Docker, padronização do uso de variáveis de ambiente e integração com o sistema ali de CI/CD dentro do Gitea, né? Dentro do Gitea tem o Actions, onde a gente pode fazer essa integração. A justificativa para isso é que a gente quer padronizar o deploy, pois ele traz mais seguranças ali para as nossas entregas, vai reduzir o tempo de publicação de novas versões, vai facilitar ali o rollback em caso de problemas. O rollback é quando você precisa voltar uma aplicação para a versão anterior. E também, e também garante que o ambiente de produção esteja sempre atualizado de forma confiável. E além disso, a automação do deploy libera a equipe para focar no que realmente importa, que é pensar ali em soluções inovadoras para os clientes, né? Então vai evitar esses erros, garantir a consistência e facilitar ali as entregas. Então, nosso resumo aqui do 5W2H, né, o que a gente quer fazer é padronizar o processo de deploy das aplicações. Quando é o início imediato, acreditamos que isso pode levar a padronização completa mesmo, pode levar até ali as 6 semanas. Por que a gente quer fazer isso? Para reduzir os erros, garantir consistência ali entre os ambientes de desenvolvimento, produção e homologação.
e facilitar ali o trabalho de toda a equipe técnica. E como a gente quer fazer isso? Criar alguns scripts, alguns não, criar scripts de automação ali com o Makefile, padronizar o CI/CD ali através do Gitea Actions, definir uma estrutura mínima do projeto, onde a gente vai ter Docker, o ponto .env ali com as variáveis do ambiente, fazer build, teste e deploy. E onde a gente quer fazer em todos os projetos da empresa, especialmente os com deploy manual ou que dá muito problema quando vai subir, é, aqueles que são mais inconsistentes. E quem vai estar envolvido nisso é o líder técnico, o analista de DevOps, que é o responsável em desenvolver o CI/CD, e os desenvolvedores. E quanto isso vai custar? Bom, um baixo custo, né? Até porque, por exemplo, Docker, Shell, Script, Gitea são, são, são baratos, são gratuitos, mas pode ser que gaste um pouquinho ali com o analista DevOps para poder ajudá-los a fazer essa padronização. Então, a gente trouxe essa integração com a teoria das organizações, onde planejar é a nossa definição de metas, cronograma e padrões, organizar ali a estruturação dos fluxos de trabalho, ferramentas e papéis, dirigir engajamento da equipe, treinamentos e alinhamentos. A gente também quer controlar as métricas de acompanhamento, né, e melhoria contínua. Então, com esse plano de ação, esperamos contribuir para o fortalecimento dos processos internos ali da Release Tech, para que todos tenham uma comunicação eficiente, uma organização e entregas assim sólidas e consistentes. É, Acreditamos que com pequenas mudanças ali estruturadas, a empresa pode alcançar alguns resultados ainda melhores e continuar, né, e continuar ali se consolidando no mercado. Muito obrigada.